o mundo ele está se tornando mais amplo lá no final do século XII a.C., na Grécia. Ela vai passar por muitas transformações, vai passar por muitas mudanças, ok? E quando essas mudanças vão começar a ocorrer, a estabilidade de política dos poderosos da época, das castas, da nobreza, que era uma nobreza com status divino, ela começa a perder a sua hegemonia. A explicação baseada nos deuses também passa a perder a sua hegemonia. Os gregos passam a viver uma outra realidade. Que realidade é essa? Tá? As colônias gregas, principalmente na Jônia, lá de Mileto, no século VII para o século VI, passa a receber muitos navegantes, gente de todas as partes do mundo, tá certo? Então você vai ter ali o advento de quê, gente? Das viagens marítimas, comerciais, que colocam os habitantes ali da Grécia, principalmente das colônias jônicas, que eram cerca de 13, 12 cidades, e depois passaram a ser 13 cidades, começam a ter contato com muitos outros povos. Povos da Babilônia, egípcios, persas, gente do mundo afora. E passam a ter contato com aquelas culturas. E o que acontece quando uma cultura é confrontada com a outra? Quando uma cultura é confrontada com a outra, as explicações passam a ter esse choque. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente. Vamos lá ver se eu consigo explicar. Isso aqui basicamente é o mapa representativo do que seria a Grécia naquela época. Lembrando, essa aula vai ficar um pouco grande, então eu vou dividir ela em algumas partes, 2 ou 3 partes, onde vai ter aula 1, aula 2 e aula 3. Entretanto, você pode assistir e pausar, mas eu aconselho que assista até o final, que a aula boa, normalmente, gente, uma aula boa não se dá em 1 minuto e meio ou em 30 segundos, tá certo? Uma aula boa requer um pouco de tempo. Considere se inscrever e compartilhar esse conteúdo. Então, vamos voltar. Aqui você tem Jônia, que seria aquela região ali da Ásia Menor, vocês conseguem ver aí. E aqui o que acontece, gente, é que nós temos nessa região da Jônia, deixa eu ver se eu consigo aqui diminuir um pouquinho. Nessa região aqui, gente, da Jônia, pronto. Aqui, ó, você tem cerca de 12 cidades. 12 cidades. E olha quem tá aqui, gente. Olha quem tá aqui, ó. A cidade de Mileto, pessoal. Olha o que eu tenho aqui também, ó. O que eu tenho aqui são embarcações que vêm de várias regiões do mundo antigo. Por quê? Porque essa galera vai comercializar, ela vai vender, vai trocar, vai comprar com os gregos, ok? E esses gregos vão vender também, vão comercializar. E isso vai trazer esse intercâmbio, não apenas o intercâmbio de produtos, vasos cerâmicas, pergaminhos, mas também informações sobre a filosofia de vida de outros povos. Tanto que você consegue encontrar na Grécia, na época dos pensadores mais antigos, os filósofos pré-socráticos, filósofos ali que vão cerca do século VII, gente, século VII ali antes de Cristo, tá certo? Até o século IV, gente, antes de Cristo, você encontra no pensamento desses caras aí influência de conhecimentos de povos antigos do Egito e de outras regiões, da Babilônia, da Pérsia, por aí vai. Ok, gente? Então, a gente consegue ver essa influência no pensamento daqueles caras. Porque é impossível não sofrer essa influência, gente. É impossível, tá? Então, os outros povos, eles trazem outras visões. Os gregos vão perceber, principalmente aí em Mileto, que é onde a filosofia surge, que a mitologia deles não era a única forma de explicar o mundo. Existiam outras formas. E é impossível não comparar. Peraí, se isso daqui é uma forma e para o mundo lá fora é verdade, se isso aqui é outra forma para outra parte do mundo é verdade, e essa aqui é a nossa forma de explicar, qual delas é a verdadeira? Eles não tinham uma teologia, eles não tinham livros sagrados, eles não tinham um sacerdócio estabelecido que cuidava da vida religiosa, algo oficial, que detentores da palavra da verdade. Não era assim na Grécia. Os gregos tinham outra forma de fazer religião, gente. Inclusive, os gregos não adoravam os deuses para ir para o céu, para ir para o paraíso, mas para obter favores na terra, favores imediatos. A relação de vivência entre os gregos e os deuses era uma relação de troca, de câmbio, de modo que os gregos eles poderiam ser contra seus próprios deuses. E os seus deuses não tinham nenhuma necessidade de agradar o seu povo. Era uma relação muito arbitrária, digamos assim. Então os gregos eles se sentiam livres para adorar ou não aqueles deuses, ok? Então vamos lá. Era preciso uma explicação que valesse para todos. No momento de crise, gente, o que eles passaram a perceber é o seguinte. Nos piores momentos de crise,
a mitologia não era suficiente. Então eles precisavam responder aquilo de outra forma, tá? Era preciso uma explicação que valesse realmente para todos. Então, eles passaram a buscar essas outras formas de se explicar. Agora, o que vai possibilitar essa discussão, e veja, para superar a mitologia, você tem que ter um âmbito, um ambiente onde a liberdade discursiva de pensamento, a liberdade de opinião e de crença seja possível. E um dos fenômenos ou momentos que acabou possibilitando essa liberdade entre os gregos foi o surgimento de quê? Da polis. A polis enquanto possibilidade do grego, do cidadão grego, do homem livre, poder fazer, cuidar e definir sua própria existência. Então a polis, ela demarca aquilo que o grego ele queria, que era a liberdade. Ela é a possibilidade dos gregos debaterem e decidirem sua própria vida, sua própria realidade, ok? Então, nesse contexto, no surgimento da cidade, no surgimento da polis, a palavra seria decisiva. Tudo que fosse decidido, era decidido na palavra. E a palavra, gente, vencedora, o argumento vencedor, era o argumento mais sábio, era o argumento que convencesse por vias da razão, não apenas por vias da crença ou da emoção, tá? Então, como eles não tinham livros sagrados, como eles não tinham estatutos religiosos, então o controle da verdade estava na mão do melhor debatedor, do melhor argumentador. E no futuro você vai entender como isto aqui que eu estou falando se articula com a existência dos oradores que vão surgir na Grécia, perto lá daquele momento do surgimento da filosofia, que são os filósofos sofistas, os pensadores sofistas. Dito isto, o ambiente era favorável. Havia liberdade para questionar a tradição, tá? E havia liberdade para propor novas ideias lá na praça, né? O que seria a ágora. O ambiente era ideal para o surgimento da filosofia. Então a filosofia se torna possível porque existe esse ambiente. Então o primeiro filósofo então que vai surgir lá, inclusive lá em Mileto, tá? Que era a principal cidade portuária da Jônia, onde recebiam todas essas influências do mundo antigo. E aí você percebe que não é um acaso. Não é uma coisa de, pô, aconteceu um milagre grego. Aconteceu uma bênção divina. A filosofia foi dada ao povo. Na verdade, a filosofia ela passa a se tornar uma síntese na Grécia, onde todos os povos produzem conhecimento, os gregos pegam esse conhecimento e tornam ele em ciência, em uma prática racional profunda, em uma crítica, ok? É semelhante a isso. Deixa eu dar um exemplo a vocês aqui, tá? Eu extraio aqui no meu quintal o ferro, aí eu extraio um outro minério, e aí eu entrego esse minério para você. Se eu pego todo esse minério, todo esse metal, todas essas pedras e te dou, o que você transforma, em que você transforma isso é mérito teu. Eu dei apenas a matéria bruta. Você faz o que você quiser. Se daqui a um ano você me aparece, eu te dei a pedra, o minério. Se daqui a um ano tu me aparece com uma espada, com uma bicicleta, com um carro, com uma motocicleta, tudo feito de ferro, que você foi lá, minerou, fundiu, moldou, modelou, depois botou na máquina e fez esses instrumentos, é mérito teu. O mérito dos gregos é pegar o conhecimento do mundo antigo, sintetizar e transformar em algo que pudesse ser, assim, causar a produção de um conhecimento mais profundo para o Ocidente, ok? Dito isto, então, eles transcendem da explicação mágica e sobrenatural e entram numa tradição baseada em explicações naturais, tá? A partir de elementos naturais que pudessem ser contrapostos, combatidos por meio da argumentação. Então o filósofo Tales diz, olha, a origem de tudo está na água, não está mais lá no infinito ou no caos, não está lá nos deuses, mas está na água, tá? Então há uma importância, deixa eu voltar aqui um pouco para poder explicar essa outra parte. Há uma importância nisso, gente, tá? Então, o Tales, ele tem um mérito do método. Não é que Tales estivesse certo de que as coisas surgem da água, mas um método de não apegar ou de não basear sua explicação nas divindades. Você concorda comigo que muda um pouco? Tá, comenta aqui embaixo. Muda ou não muda? Por exemplo, se você tivesse um parente teu hospitalizado, e aí de repente esse parente passa dessa para a próxima, né? Transcende, né? E aí você chega pro médico, ô doutor, e aí, o que foi que aconteceu? Qual é o laudo aí? Qual é o atestado do senhor? O que foi que houve? Como é que o óbito? Quais foram as causas? Aí o médico diz, olha, Deus que quis. Não. Peraí, doutor, qual foi? Deus que quis? Não. Você vai meter um processo nesse médico, com certeza.
Porque isso não é explicação, nós esperamos uma explicação lógica, científica, racional, ok? Então, a explicação para a ciência, assim como para a filosofia, passa a ser uma explicação lógica. O médico tem que dizer, olha, teve uma falência do órgão tal, foi uma parada cardiorrespiratória, e aí teve essa infecção generalizada, né? O organismo dele não aguentou a medicação, e enfim, vai ter que dizer alguma coisa, gente. E ainda assim você pode questionar essa explicação e entrar na justiça e pedir uma exumação, enfim, e por aí vai.